Imaginai um silêncio tão profundo que chega a ferir os ouvidos. Estamos a mais de 6.000 metros de altitude, no topo da Cordilheira dos Andes. Um deserto vertical de gelo e pedra onde o vento não sopra, ele uiva, como um animal ferido. No meio deste nada branco, iluminada por um raio de sol pálido, jaz uma menina. Sua pele está intacta, suave como porcelana. Suas pestanas negras descansam sobre as maçãs do rosto com uma serenidade inquietante, e suas mãos abraçam o próprio corpo num gesto final. Ela veste um traje de lã de alpaca da mais alta qualidade, e seus cabelos estão perfeitamente trançados. À primeira vista, parece que só está tirando uma soneca. Parece que, se nos aproximarmos e tocarmos nela, abrirá os olhos a qualquer momento. Mas não vai abrir. Essa menina dorme aí, dentro deste congelador natural, há mais de 500 anos. No nosso mundo moderno, encontrar o corpo congelado de uma criança numa montanha remota seria tratado como a cena de um crime atroz. A polícia investigaria culpados. A sociedade exigiria justiça. Mas isto não foi assassinato, pelo menos não no sentido que conhecemos. Isto foi considerado a maior honra possível. Bem-vindos ao Tawantinsuyo, o glorioso Império Inca. Um lugar que a história recorda por templos forrados de ouro e muros de pedra impossíveis, mas que escondia um segredo muito mais sombrio. Em seus alicerces, neste império, a verdadeira moeda para comprar o favor dos deuses não era o metal precioso, mas algo muito mais frágil: o sangue e a virgindade da inocência. Hoje não falaremos de tesouros perdidos. Hoje entraremos no Aklahuasi, a casa das escolhidas, para descobrir a história das mulheres que nasceram com data de validade, criadas para servir ao Estado com seus corpos, seja no leito de um nobre, ou sob o gelo eterno de uma montanha sagrada. Antes que o frio eterno congelasse suas veias, houve fogo e vida. Para entender como uma menina termina sozinha no topo do mundo, devemos girar o relógio para trás. Viajemos no tempo até o século XV, sob o reinado do grande Pachacútec, o imperador conquistador, o homem cujo nome significa literalmente aquele que sacode a terra. Imaginai uma pequena aldeia rural, agarrada precariamente à encosta íngreme de uma montanha nos Andes. A vida aqui é dura, marcada pelo ciclo implacável do sol, da chuva e da colheita de batatas. Mas há um dia específico que todos os aldeões temem mais do que a seca, mais do que a tempestade e mais do que a doença. É o dia em que os Apuna descem pelo caminho Inca. Os Apuna não são soldados sedentos de sangue, nem invasores estrangeiros. São algo muito mais frio, burocratas imperiais. Vestem túnicas finas de cores vivas e carregam nos olhos um olhar calculista. Não vêm à aldeia para recolher milho, nem tecidos, nem lhamas. Vêm realizar uma inspeção de inventário humano. Vêm buscar peças para a máquina do Estado. E as peças que eles cobiçam são meninas, pequenas, de 8 a 10 anos. Quando a comitiva imperial entra na praça do povoado, o ar fica denso, quase irrespirável. Não há música. Não há celebração. Apenas um silêncio pesado. As mães apertam as filhas contra suas saias, tentando inutilmente torná-las invisíveis, enquanto os pais baixam a cabeça, sabendo que resistir é invocar a morte. É a vontade do Inca, e ninguém discute com um deus. O processo de seleção é brutal em sua eficiência clínica. Os oficiais ordenam que as meninas fiquem enfileiradas. Caminham entre elas, parando para examiná-las com a mesma frieza com que um fazendeiro avalia gado de primeira qualidade no mercado. Buscam a perfeição absoluta. As mãos dos funcionários tocam seus rostos. Abrem suas bocas para verificar se a dentição está completa e alinhada. Examinam a pele sob a luz do sol, à procura da menor imperfeição. Uma pinta fora do lugar, uma cicatriz infantil no joelho, ou uma marca de nascimento. Qualquer defeito físico é motivo de rejeição imediata. Somente as imaculadas, as radiantes, as que possuem uma beleza que parece desafiar a pobreza e a sujeira ao redor, são candidatas. Para a família de uma menina escolhida, o momento é uma mistura devastadora de orgulho religioso e cálculo de sobrevivência. O Estado é generoso com quem entrega uma filha, concede privilégios especiais, isenções de impostos e até presenteia com gado. É uma ascensão social instantânea comprada com ausência. O pai sabe que está garantindo o futuro de seu clã.
Mas o preço é um vazio que nunca será preenchido. No instante em que o funcionário aponta para a menina e pronuncia a palavra sagrada Akla, seu destino é selado. Ela deixa de ser uma criança da aldeia. Seu nome anterior é apagado dos registros. Seu passado é aniquilado. No mesmo dia, é arrancada dos braços da mãe. Não há tempo para despedidas longas. A menina, confusa e assustada, olha para trás pela última vez. Enquanto é escoltada para fora do lar, ela já não pertence à família. Agora é, em corpo e alma, propriedade exclusiva do Império. Sua infância terminou. Sua função como tributo acaba de começar. A viagem das aldeias rurais até os grandes centros administrativos. É o último contato que essas meninas têm com o mundo exterior, quando finalmente chegam a Cusco ou às capitais provinciais. São conduzidas diretamente a uma estrutura que domina o cenário urbano, pelo tamanho e pelo mistério. O Akla-Huazi. De fora, o edifício impõe uma mistura de reverência religiosa e terror supersticioso. Seus muros são de pedra encaixada com perfeição. Blocos maciços tão bem ajustados que nem uma lâmina fina poderia passar entre eles. Mas o mais inquietante não é a pedra. É a ausência. Não há janelas voltadas para a cidade. São muros cegos, projetados não apenas para impedir a entrada, mas para garantir que ninguém lá dentro possa jamais ver o exterior. É uma fortaleza. É um convento. É, acima de tudo, uma prisão de alta segurança. Ao cruzar o limiar, as portas pesadas de madeira e bronze se fecham atrás delas com um som definitivo. O estrondo do ferrolho é o som da liberdade morrendo. Dentro, o Akla-Huazi se revela como uma cidade dentro da cidade. Um labirinto de pátios, jardins e oficinas onde o sol brilha, mas onde o ar parece denso e estagnado. Aqui começa a transformação. As meninas entram num universo exclusivamente feminino, purificado de qualquer presença masculina. Os únicos homens autorizados a cruzar aquelas portas são o Sapa Inca, uma divindade viva, e, ocasionalmente, seus médicos. O restante da vigilância é feito por eunucos, homens castrados cujos rostos inexpressivos e vozes agudas lembram constantemente o que o sistema faz com os que servem ao poder. Mas as verdadeiras carcereiras são as mamaconas, mulheres mais velhas, ex-Aklas que sobreviveram à seleção e decidiram, ou foram obrigadas a decidir, ficar para sempre. Elas governam aquele mundo fechado com disciplina monástica. Sob sua tutela, começa o adestramento. Uma lavagem cerebral lenta e meticulosa. A vida diária é uma rotina de trabalho incessante, disfarçada de serviço sagrado. As meninas aprendem a tecer o cumbi, o tecido mais fino e precioso do império, feito de lã de vicunha e destinado apenas aos altares dos deuses e ao corpo do imperador. Seus dedos pequenos trabalham até sangrar, aperfeiçoando padrões geométricos complexos. Sabendo que um erro no tecido é uma ofensa ao divino, também aprendem a preparar a xixa, mastigando milho por horas para fermentá-lo com a própria saliva, criando a bebida que embriagará os sacerdotes nos festivais. Mas a verdadeira educação não é técnica, é psicológica. Dia após dia, as mamaconas sussurram uma verdade fabricada. Já não pertenceis aos vossos pais. Não pertenceis a vós mesmas. Vossa pele, vosso cabelo, vosso útero, tudo é propriedade do sol. Ensina-se a elas a suprimir qualquer desejo individual. Sonhar em voltar para casa é traição. Sentir curiosidade por homens é heresia. Vivem rodeadas de luxos. Dormem em mantas macias e comem melhor do que qualquer camponês. Carne fresca de lhama, milho, frutas exóticas. Mas essa dieta rica não é generosidade, é investimento. O Estado está engordando-as, modelando seus corpos, cuidando da pele com óleos para evitar queimaduras, lavando seus cabelos com ervas aromáticas, polindo-as como joias, ou como se engorda o gado antes da feira. À medida que os anos passam e as meninas se tornam adolescentes, a atmosfera no Akla-Huazi muda. A inocência infantil dá lugar a uma tensão sexual reprimida e sufocante. Elas sabem, porque os rumores correm pelos corredores de pedra, que estão sendo preparadas para algo. Sentem seus corpos mudar, florescer, e sabem que essa beleza é seu maior perigo. Vivem com o medo constante de serem defeituosas, mas também com o terror de serem perfeitas demais. É uma existência paranoica,
um caminhar sobre cascas de ovo. Cada riso alto demais, cada olhar rebelde é anotado pelas mamaconas. Não há privacidade. Até seus sonhos parecem vigiados. Estão presas numa jaula de ouro, esperando o momento em que o dono da chave decidirá quando e como consumirá sua juventude. O ar cheira a incenso e a medo. Uma mistura nauseante que se agarra à pele e nunca vai embora. O tempo dentro dos muros do Aclaroisi não é medido pelo movimento do sol, mas pela biologia. A infância é um período de graça, mas é finito. Quando as meninas alcançam a puberdade, quando a primeira mancha de sangue menstrual tinge suas túnicas brancas, soa o sino do destino. É o sinal biológico de que a mercadoria amadureceu. É o momento da colheita final. Os funcionários imperiais voltam ao recinto. Desta vez, o ambiente não é de avaliação, mas de decisão solene. As jovens donzelas são alinhadas no pátio central. O ar vibra com uma ansiedade elétrica. Neste ponto, suas vidas se bifurcam em 3 caminhos distintos. Nenhum deles escolhido por elas. São 3 rotas para destinos irrevogáveis. O primeiro caminho é o pragmatismo político. As jovens que possuem grande beleza, mas talvez tenham a pele um pouco mais escura, ou pertençam a linhagens de caciques conquistados, são classificadas como virgens de presente. Num instante deixam de ser sagradas, para se tornarem moeda de troca. O Inca as oferece como presentes a nobres leais, ou a governantes aliados. Imaginem a humilhação silenciosa de ter sido criada acreditando ser uma esposa do sol, para terminar como concubina de um estranho. Numa província distante, passam da castidade absoluta ao leito de um guerreiro, transformadas em objetos de prazer, e em ventres políticos para gerar a próxima elite. O segundo caminho é a permanência. Algumas são escolhidas, ou lhes é permitido escolher, ficar. Tornam-se mamaconas. Tomam votos de celibato perpétuo. E transformam-se nas novas guardiãs do sistema. Envelhecerão dentro daqueles muros de pedra, ensinando novas gerações de meninas a obedecer, perpetuando o mesmo ciclo de cativeiro, que lhes roubou a própria liberdade. São as sobreviventes, mas também as carcereiras de sua própria história. Mas é o terceiro caminho que nos congela o sangue. O caminho reservado à perfeição absoluta. Os funcionários caminham entre as filas e param diante daquelas que não têm igual. As que possuem beleza sobrenatural, que não têm qualquer marca ou defeito. Elas são escolhidas para a capacocha, o sacrifício supremo. A sociedade inca lhes diz que esta é a maior honra possível. Dizem-lhes que não morrerão, mas irão viver com os deuses, para proteger o império. Mas olhai além da propaganda. Vede suas mãos trêmulas. O ritual começa com uma grande festa. Na praça central de Cusco, o Sapa Inca, o filho do sol, as recebe em pessoa. O povo canta e dança, celebrando a generosidade dessas meninas, que entregarão suas vidas para evitar secas e terremotos. Elas são vestidas com as roupas mais finas, adornadas com plumas de arara e alfinetes de ouro e prata. São tratadas como deusas vivas. Mas é uma despedida. Depois começa a peregrinação. Uma marcha lenta e agonizante, até os confins do mundo. A procissão abandona a capital e segue rumo às montanhas sagradas, os Apus. Caminham por semanas, às vezes meses. Atravessam vales verdes, cruzam rios gelados e iniciam o ascenso à zona da morte. À medida que sobem, o mundo muda. O verde desaparece. A rocha cinzenta dá lugar ao branco cegante da neve. Estamos falando de subir vulcões como o Ampato ou o Lululailaco, a mais de 6.000 metros de altitude. O ar se torna tão fino que cada passo é uma luta contra a asfixia. O coração bate no peito como um tambor de guerra, desesperado por oxigênio. E é aqui que a crueldade se disfarça de misericórdia, para garantir que as meninas cheguem ao topo e cumpram o destino sem resistência. Os sacerdotes iniciam a sedação sistemática. Não é uma viagem lúcida. Durante a subida, obrigam-nas a consumir quantidades massivas de xixa, uma cerveja forte de milho fermentado e, mais importante ainda, enche-se sua boca com folhas de coca, mas não em doses comuns, como os camponeses usam. As quantidades dadas a elas são industriais. Imaginai seu estado mental.
Estão bêbadas, drogadas, exaustas e congeladas. A realidade se desfaz. O medo se dissolve numa névoa química. As vozes dos sacerdotes soam distantes, como se viessem debaixo d'água. Provavelmente sofrem alucinações por hipoxia e pelos alcaloides da coca. Não caminham rumo à morte. Flutuam até ela. Quando finalmente alcançam o cume, o frio é absoluto. 20 graus Celsius. O vento corta a pele como lâminas de obsidiana. No topo, os sacerdotes preparam uma plataforma cerimonial e pequenos nichos cavados na terra e na rocha. Chega o momento final. As meninas, quase inconscientes, são convidadas a sentar nesses nichos. Colocam-nas em posição fetal, a posição em que chegaram ao mundo, e na qual agora o deixarão. São envoltas com mantos finos. Oferendas são colocadas junto delas. Pequenas estatuetas de ouro. Comida, utensílios. É um enxoval funerário para uma viagem sem retorno. Em muitos casos, como na famosa donzela do Lulu Lailaco, elas simplesmente foram deixadas dormir. O álcool e a coca, combinados à hipotermia, induzem um sono doce e letal. Sentem um calor paradoxal. Enquanto seus órgãos vitais se apagam, fecham os olhos acreditando que acordarão no Palácio do Sol. Mas seus corpos se tornam estátuas de gelo. Mas nem sempre foi assim tão pacífico. Porém, em outros casos, como o da múmia joanita, a história final não foi tão tranquila. Os arqueólogos encontraram, bem no topo do Ampato, um dado forense perturbador. O crânio de Joanita apresenta uma fratura violenta, provocada por um golpe único, direto e devastador. O impacto foi tão forte que deslocou ossos internos da estrutura facial e causou hemorragia instantânea e massiva. Ela morreu na hora. Há quem tente suavizar isso dizendo que o golpe foi um ato de misericórdia, aplicado para evitar que ela acordasse ou sofresse no frio mortal da montanha. Mas sejamos claros, isso não foi misericórdia. Foi execução ritual. E o que torna tudo mais inquietante é que esse golpe letal fazia parte da liturgia. Era coreografado, calculado, aceito. Era a assinatura final do sacrifício humano incaico. Essas jovens eram oferecidas vivas, sim, mas também mortas por mãos humanas, para garantir que a força do sacrifício fosse completa e absoluta. O corpo, então, era colocado com extremo cuidado, num nicho cavado na neve e na pedra. Os sacerdotes posicionavam a cabeça, as mãos, os pés, e depositavam os objetos sagrados ao redor, como se arrumassem uma criança, para dormir um último sono. E então, os sacerdotes desciam a montanha, deixando seu pequeno corpo ali, no frio perfeito dos Andes, para ser conservado durante séculos. A neve fechava o túmulo, e a menina, que jamais viu a vida adulta, tornava-se um elo permanente entre o mundo humano e o divino. Quando os arqueólogos encontraram Joanita, 5 séculos depois, ela estava tão intacta que ainda parecia viva. Os cílios estavam preservados. Os fios de cabelo estavam alinhados. Até o sangue coagulado ainda estava dentro dos tecidos. Ela não era uma múmia. Era um corpo congelado no tempo. O ritual funcionou exatamente como planejado. Então vem a pergunta inevitável: por que tudo isso? Por que sacrificar crianças perfeitas no topo de vulcões assassinos? A resposta é profunda, mas brutal. Para os incas, essas meninas eram mediadoras. Eram pontes entre o império e os deuses. Não eram vítimas. Eram mensageiras. A lógica inca era simples. O mundo natural é volátil. Montanhas desmoronam. Vulcões fumegam. Chuvas desaparecem. Terremotos engolem aldeias. Há forças, acreditavam eles, que só podem ser apaziguadas com o presente mais precioso que existe: uma vida jovem, pura, intacta. A capacocha era o seguro espiritual do império. O sacrifício era a maneira de congelar o caos, de manter o cosmos alinhado, de garantir que o sol continuasse nascendo. É por isso que as meninas eram as escolhidas. Meninas representam potencial, futuro, fertilidade. Um corpo feminino é capaz de gerar gerações. Quando sacrificavam uma menina perfeita,
Estavam oferecendo não apenas uma vida, mas todas as vidas que ela poderia ter criado. Era um tributo exponencial, infinito, matematicamente poderoso. No centro de tudo isso, há uma verdade sombria e difícil de encarar. Para que um império se mantenha estável, alguém precisa pagar o preço. E, no caso dos Incas, o preço era pago sempre pelas meninas mais bonitas, as mais promissoras, as mais puras, as mais jovens. E aí, 5 séculos depois, a geleira derrete, o vento muda, e o passado desperta. Uma equipe de arqueólogos sobe o vulcão e encontra, enrolada em seu manto, uma adolescente perfeitamente preservada. Ela está sentada, como se tivesse adormecido ontem. O gelo a manteve intacta, mas, ao mesmo tempo, aprendeu no instante exato da sua morte. E quando os cientistas descem a montanha, carregando a donzela do Ampato, não estão trazendo apenas um corpo. Estão trazendo de volta um pedaço do Império Inca, uma cápsula perfeita de fé, violência e poder. Um retrato congelado de uma civilização que acreditava que a ordem do universo dependia da morte ritual de suas filhas mais queridas. E é por isso que a história de Joanita nos atinge como um trovão. Ela não é apenas arqueologia. É uma pergunta. O que uma sociedade é capaz de fazer quando está absolutamente convencida de que sua própria sobrevivência exige o sacrifício de inocentes? A descoberta de Joanita provocou uma onda sísmica não apenas no mundo acadêmico, mas também no imaginário coletivo. Arqueólogos, antropólogos, historiadores e até escritores se viram confrontados com um corpo que parecia falar. Enquanto outros achados arqueológicos chegam a nós fragmentados, quebrados, reduzidos a ossos, Joanita estava íntegra, quase respirando. Seu rosto, suave e imóvel, transformou-se num espelho desconfortável. Ali estava a prova viva de que a nossa espécie, mesmo em suas sociedades mais grandiosas, sempre misturou espiritualidade e violência de maneiras indissociáveis. Era impossível observá-la sem sentir um arrepio, como se alguém tivesse apertado uma tecla proibida da história. O impacto emocional de vê-la foi comparado, por muitos pesquisadores, ao de encarar uma fotografia esquecida de uma criança morta. Mas, ao contrário de uma fotografia, Joanita não era uma imagem estática. Era matéria, era presença, era uma jovem que existiu tanto quanto nós. Sua pele, ainda tingida pelos pigmentos minerais utilizados no ritual, mostrava poros, rugosidades, texturas humanas. Cientistas que participaram de sua análise contam que o silêncio dentro do laboratório era quase reverencial, como se todos ali tivessem medo de respirar forte demais. Era impossível não sentir que aquela menina estava devolvendo o olhar, um olhar atravessando séculos. Com sua descoberta, abriu-se uma janela inédita para dentro da religiosidade inca. De repente, detalhes antes especulativos tornaram-se palpáveis. A forma como seus cabelos estavam trançados, por exemplo, revelou padrões de hierarquia e de preparo cerimonial. Cada trança era feita de forma impecável, sugerindo horas de trabalho cuidadoso por mãos treinadas. Do mesmo modo, a composição química do suor e dos fluidos corporais preservados permitiu reconstruir sua dieta nos meses anteriores ao sacrifício. Soubemos, com precisão quase literária, quando ela passou a receber mais proteínas, mais milho fermentado, mais folhas de coca, como se sua vida estivesse sendo afinada para a morte. Esse cuidado extremo não era acidental. Era parte do conceito inca de reciprocidade cósmica, a crença de que tudo que existe, montanhas, rios, estrelas, campos, funciona por trocas sagradas. O império dava aos deuses seu melhor, para que os deuses retribuíssem com bênçãos. E embora isso nos pareça cruel sob a lente moderna, para eles era um pacto inquebrável. Sacrificar uma criança comum seria um insulto. Sacrificar uma criança perfeita era um gesto de amor desesperado. A perfeição de Joanita não era apenas estética, era espiritual. Ela era considerada apta para circular entre mundos, um ser cujo corpo era tão impecável que se tornava digno de atravessar a fronteira entre o humano e o divino. Depois de sua morte, a montanha assumiu o papel de guardiã. Na visão inca, os picos nevados eram entidades vivas, com personalidades, humores e vontades próprias. Colocar uma criança no topo significava oferecer à montanha uma filha adotiva, alguém que viveria eternamente sob sua proteção. Essa lógica transformava o sacrifício em adoção espiritual e, ao mesmo tempo, convertia a menina em um canal permanente de comunicação.
Muitas comunidades indígenas atuais, descendentes diretas dos Incas, ainda acreditam que os espíritos dessas crianças permanecem ali, ouvindo pedidos, trazendo chuva ou segurando tempestades. Joanita, para esses povos, não é uma vítima, é uma emissária eterna. Mas para nós, contemporâneos, é impossível ignorar a dimensão humana de sua história. Sabemos que ela sentiu frio, que teve medo, que caminhou exausta. Sabemos que sofreu dores de altitude, que ficou embriagada, que sua consciência oscilou. Sabemos, inclusive, que sua última refeição foi simples, quase infantil, milho e carne seca. Um prato que qualquer criança dos Andes ainda comeria hoje. E é isso que torna tudo ainda mais doloroso. Quando olhamos para Joanita, não vemos apenas uma sacerdotisa ou um símbolo religioso. Vemos uma menina de 13 ou 14 anos, arrancada da família, anestesiada pelo dever e moldada para desaparecer. O detalhe mais angustiante é que, ao contrário de muitos sacrifícios humanos ao redor do mundo, este não era motivado por ódio, punição ou vingança. Era motivado por devoção. Isso cria um paradoxo moral que desafia nosso raciocínio moderno. Como pode um ato de violência tão extremo vir embalado em honra, beleza e solenidade? Como pode o amor a um Deus justificar a negação total da vida de uma criança? Joanita, congelada no topo do Ampato, obriga-nos a encarar o fato de que sociedades podem cometer brutalidades não apesar de sua fé, mas por causa dela. E esse dilema se aprofundou quando estudiosos perceberam que Joanita não era um caso isolado. Ela era parte de uma estrutura gigantesca. Várias outras crianças sacrificadas foram encontradas em montanhas diferentes, cada uma representando laços entre regiões distantes e Cusco, a capital do império. O estudo de seus dentes e de seus cabelos mostrou origens diversas. Algumas vinham de vales tropicais, outras de regiões costeiras, outras ainda de altitudes extremas. O ritual era, portanto, também político. Ao sacrificar crianças de diferentes províncias, o império amarrava simbolicamente todos os povos sob uma mesma fé. Era religião, mas também estratégia de Estado. E, ao mesmo tempo, uma demonstração de poder. Subir uma montanha de 6.000 metros não era apenas difícil, era perigoso, arriscado e custoso. Exigia logística, força, disciplina e conhecimento profundo do terreno. Cada sacrifício era um espetáculo que declarava ao mundo: nós dominamos até as alturas onde nem as lhamas sobrevivem. Era um ato de grandeza imperial, um lembrete de que o Estado incaico governava não apenas terras, mas o próprio céu. A presença de uma criança sacrificada no topo era a bandeira de domínio mais alta que o império já fincou. Mesmo após séculos, esse domínio ecoa. Quando pesquisadores abriram o nicho onde Joanita estava, encontraram não apenas uma jovem congelada, mas um altar perfeitamente preservado. Lá estavam as estatuetas de ouro, as oferendas de cerâmica, as bolsas de tecidos finos. Cada objeto dizia: nada disso foi improvisado. Foi planejado. Foi amado. Foi temido. Havia uma harmonia cruel entre beleza estética e violência ritual, como se a morte tivesse sido cuidadosamente embalada para se tornar eterna. E isso nos coloca diante de uma última verdade desconfortável. Os Incas não queriam apagar Joanita, queriam preservá-la. Queriam que ela durasse. E conseguiram. Mesmo séculos depois, enquanto os arqueólogos removem cuidadosamente as capas de gelo que envolvem esses corpos, a sensação é a de estar despertando fantasmas. Cada fio de cabelo, cada tranca trançada, cada tecido finamente preservado carrega uma vibração silenciosa, como se estivesse tentando contar uma história que nunca pôde ser dita. Não é apenas ciência, é quase uma necromancia involuntária. A mão do pesquisador hesita antes de tocar a pele que ainda parece quente, mas não está. É impossível não sentir uma espécie de culpa ancestral, como se estivéssemos violando um segredo que a montanha decidiu guardar por meio milênio. A descoberta desses corpos transformou o estudo do Império Inca de forma irreversível. Antes delas, muito do que se sabia vinha de cronistas espanhóis, cujas palavras eram contaminadas por moralismo religioso, medo ou exagero. Agora, a história fala através das fibras musculares, dos glóbulos congelados, das proteínas preservadas no estômago das vítimas. É como se a ciência tivesse aberto um portal direto para o século XV. E, do outro lado, não encontramos o esplendor dourado dos templos, mas sim a complexa maquinaria teocrática que operava silenciosamente por trás do brilho. Não há como romantizar a frieza calculada dessas práticas quando seguramos em mãos os restos reais de uma vida sacrificada. Cada análise gera novas perguntas que os historiadores não estavam preparados para responder. Por que escolher esses locais em altura tão mortal? Era realmente pela proximidade simbólica com os deuses, ou havia também a intenção estratégica de usar o próprio ambiente como cúmplice no ritual?
E por que tantas crianças? Não haveria adultos devotos suficientes? Mas a resposta que emerge da antropologia é ainda mais perturbadora. A pureza, na mentalidade teocrática andina, era um recurso renovável, uma moeda espiritual que só podia ser produzida pela inocência. A criança era considerada o limite mais próximo da perfeição, não por sua força, mas pela fragilidade. À medida que novas técnicas moleculares são aplicadas, outra verdade desconfortável vem à tona. A maioria dessas crianças não era de Cusco, nem descendia da elite. Elas foram colhidas de vilas remotas, de famílias camponesas que jamais teriam imaginado que seu sangue acabaria congelado nas alturas. A seleção era sistêmica, organizada, geométrica. O império funcionava como uma máquina que aspirava vidas de suas bordas para alimentar o centro, como se o próprio território fosse um organismo vivo devorando seus próprios filhos. Os geneticistas conseguem rastrear rotas inteiras de deslocamento humano através das variações de DNA, revelando trajetórias de centenas de quilômetros percorridas a pé por crianças que não entendiam para onde estavam sendo levadas. Nas entrevistas com descendentes atuais de povos andinos, surge um lamento ancestral, mas também uma memória complexa. Muitos não condenam os rituais. Para eles, os sacrifícios eram parte de um pacto espiritual que dava sentido ao mundo. A montanha, o Apu, não era apenas um pico de pedra. Era uma entidade vigilante, uma presença paternal, um espírito que exigia respeito. A ideia de entregar um filho ao Apu ainda ressoa em certas regiões, não como crueldade, mas como obediência cósmica. E é nessa colisão entre visão moderna e cosmologia ancestral que se revela a verdadeira dificuldade de interpretar o passado sem aplicar nossos filtros contemporâneos. Contudo, mesmo dentro dessa lógica espiritual, algo permanece inquietante. A assimetria de poder. A criança nunca escolhia. A família raramente tinha escolha real. O Estado, por trás de sua religiosidade, operava com uma mão de ferro silenciosa. O sacrifício tinha uma face divina e outra profundamente política. Ele regulava a lealdade das províncias, demonstrava autoridade sobre a natureza e reforçava o lugar do imperador como mediador absoluto entre os humanos e os deuses. Cada corpo congelado era também uma mensagem. O poder do Inca estende-se do Vale Fértil até o último sopro de ar no topo da montanha. O mais surpreendente é que, apesar da aparente brutalidade, as capacochas não deixaram cicatrizes históricas no sentido clássico. Não houve revoltas conhecidas motivadas por esses sacrifícios. Não há registros de rebeliões populares para proteger as crianças escolhidas. Isso levou alguns historiadores a questionarem se o terror era realmente percebido como tal na época, ou se o próprio conceito de infância era diferente. Talvez, para os incas, a morte ritual fosse uma continuidade da vida, e a criança sacrificada se tornasse um intermediário permanente entre comunidade e cosmos. Mas mesmo que essa interpretação seja verdadeira, ela não alivia a dor capturada nas análises bioquímicas modernas. Ao olhar para o futuro, muitos arqueólogos enfrentam um dilema ético profundo. Devemos continuar desenterrando esses corpos? Devemos deixá-los descansar onde foram colocados? Para a comunidade científica, eles são fontes inestimáveis de dados que podem reescrever capítulos inteiros da história humana. Para as comunidades indígenas, eles são ancestrais, e mexer com eles é reabrir feridas espirituais e culturais. A ciência quer respostas. A cultura quer respeito. E, no centro dessa disputa, estão crianças que não tiveram voz em vida e que, talvez, tampouco estejam tendo em morte. Alguns museus começaram a repensar suas exposições, substituindo a exibição direta dos corpos por hologramas ou reconstruções digitais. A ideia é reduzir o impacto emocional e evitar a objetificação de seres humanos que foram vítimas de um sistema opressivo. Mas essa decisão divide opiniões. Esconder os corpos seria apagar a memória do sofrimento, ou finalmente seria tratar essas crianças com dignidade? A discussão é aberta, complexa e profundamente humana. Revela mais sobre nós, sobre nossa sensibilidade moderna, do que sobre o império que deixou esses corpos como legado. Por fim, quando estudamos a capacocha, não estamos apenas investigando um ritual perdido no tempo. Estamos olhando para a capacidade humana de construir sistemas onde a beleza pode ser transformada em sentença, onde o sagrado pode justificar o impensável, onde a fé pode ser usada como instrumento de controle. Esses corpos congelados não são troféus arqueológicos, são advertências. Advertências sobre o que acontece quando a sociedade coloca o poder acima da humanidade, quando a obediência se torna mais importante do que a vida, quando o brilho do ouro ofusca o valor da infância. E por mais que tentemos explicar, contextualizar ou compreender, algo permanece irredutível. Cada uma dessas crianças tinha um nome, uma risada, um mundo próprio, e tudo isso foi sacrificado em nome de um império que já não existe.